Desde a minha infância, eu visitava frequentemente a casa da minha avó. Às vezes, era apenas uma visita rápida. Outras vezes, eu passava a noite lá. Conforme fui crescendo, comecei a sentir um medo crescente daquela casa, a ponto de ter ataques de pânico só de pensar nela. Além disso, a atividade paranormal parecia aumentar à medida que eu envelhecia. Eventualmente, recusei-me a chegar perto da casa. Minha primeira lembrança é de algo que agora acredito ser paralisia do sono. Eu acordava sem conseguir me mover. Nessas ocasiões, eu ouvia vozes altas, tanto masculinas quanto femininas, repetindo números ou palavras que ficavam cada vez mais altas e próximas. Isso começou quando eu tinha entre 4 e 6 anos e parou por volta dos 13. Comecei a ter pesadelos recorrentes na casa. Sempre eram sonhos com o mesmo tema. Estava tudo escuro e eu estava na casa, quando alguém aparecia do nada e começava a me perseguir, tentando me machucar. Esses pesadelos só pararam há cerca de 2 anos. Eles me traumatizaram profundamente. A casa sempre parecia fria e pesada. Eu sentia correntes de ar frio e via sombras pelo canto do olho. À noite, quando tudo estava muito quieto e eu estava deitada no escuro, com medo de dormir, ouvia passos, murmúrios e batidas no andar de baixo ou no corredor. Eu tremia de ansiedade. Objetos se moviam sozinhos e as luzes piscavam. Tentei pesquisar a história da casa, mas não encontrei nada. Sempre havia uma sensação pesada. A casa estava sempre gelada, os aparelhos elétricos paravam de funcionar com frequência e eu estava sempre cansada. Meu tio, o irmão da minha mãe, e eu temos um sexto sentido ativo, mas o dele é muito mais desenvolvido que o meu. Inicialmente, eu acreditava que estávamos limitados a simplesmente sentir, ouvir e até mesmo cheirar a presença dos ceifadores. No entanto, depois de observar meu tio de perto, percebi que ele realmente pode vê-los. Ele era professor na nossa escola, e eu estava na classe dele até ele pedir demissão há 1 mês. 1 ano atrás, quando meu avô faleceu, eu experimentei algo extraordinário. Durante sua última hora, o pronto-socorro, geralmente congelante, estava cheio de uma presença calorosa. Eu ouvi o som de sinos e o bater de asas. Enquanto todos os outros choravam e rezavam, os olhos do meu tio estavam fixos na cabeceira do meu avô e ele parecia absolutamente apavorado. Ele tentou permanecer calmo, mas notei que suas mãos tremiam. Ele só pareceu relaxar depois que meu avô finalmente faleceu. Na escola, eu tinha uma colega de classe que frequentemente faltava devido à leucemia. Ela passava quase 3/4 de cada mês no hospital. Meu tio gostava muito dela e fazia questão de que ela não ficasse para trás na aula quando faltava. 2 meses atrás, essa colega chegou à escola mais pálida e fraca do que o normal. Apesar de sua condição, ela estava sorrindo e alegre como sempre. Quando meu tio entrou na sala de aula, eu o vi ficar pálido ao vê-la. Não notei nada de anormal até ver seu rosto e ouvir o som fraco de sinos. Ele se aproximou dela e gentilmente disse para ela ligar para os pais e pedir que a buscassem. Quando os pais dela chegaram, meu tio implorou para que passassem o dia com ela e os mandou para casa. Ele não voltou para a aula depois disso e estava visivelmente chateado. Eu o encontrei chorando na sala dos professores mais tarde naquele dia. Tragicamente, nossa colega faleceu devido à sua condição. Meu tio disse à nossa família que queria abrir um negócio, e foi por isso que ele parou de dar aulas. Mas eu sei que perder sua aluna o afetou profundamente. Eu trabalho como segurança em um complexo de condomínios na praia. Estou aqui há cerca de 3 anos, e meus colegas que estão aqui há mais de 10 anos
sempre falam sobre ver e ouvir coisas assustadoras. Para dar um pouco de contexto, sou um cético que acredita. Nos últimos 3 anos, nunca tive nada que eu não pudesse desmascarar. Até esta noite. Eu estava no 2º andar fazendo uma ronda. Tenho um rádio que carrego comigo quando há 2 de nós trabalhando. Normalmente estou aqui sozinho, então geralmente não o levo comigo. Enquanto esperava no saguão do 2º andar pelo elevador, o rádio de repente ligou como se alguém estivesse tentando falar. Tirei-o do bolso e ouvi uma voz fraca de uma garotinha dizendo: "Você pode me ver?" 2 vezes, seguida por: "Estou bem atrás de você." Minha primeira reação foi pensar que meus colegas estavam brincando comigo, então apenas coloquei o rádio de volta no bolso. Quando voltei para a guarita, disse ao meu colega que era uma brincadeira engraçada. Ele olhou para mim, e ele não é do tipo que mente, e disse que não tinha ideia do que eu estava falando. Então, aparentemente, tive minha primeira experiência paranormal. Gostaria de ouvir seus pensamentos sobre isso.